Deus abençoe a vida de todos meus irmãos em Cristo Jesus. Meu forte abraço e que a verdade possa nos libertar. Que a verdade possa nos ajudar. Eu quero trazer uma palavra ou levar até você uma palavra que está em Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 1. Ezequiel, no capítulo 34, versículo 1. A profecia contra os pastores infiéis de Israel. A profecia contra os pastores infiéis de Israel, ou seja, contra os pastores infiéis da casa de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza contra os pastores de Israel, não em favor. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vesti-vos da lã e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Ou seja, a palavra do Senhor diz que nós temos que profetizar contra os pastores que se veste da lã das ovelhas, que come da gordura das ovelhas, que degolai a cevada, a gorda, mas não apacenta as ovelhas. Ou seja, apacenta a si próprio. Usa das ovelhas para se apacentar a si próprio. Então Deus manda eu profetizar contra aqueles, irmão, está na Bíblia. Tem pessoas que dizem assim: ai daquele que se levantar contra as autoridades de Deus. Não, não é assim não. Não podemos deixar muitas autoridades eclesiásticas mentir, enganar o povo. Não podemos deixar. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores, dos pastores de Israel que apacenta a si próprio, a si mesmo, e não apacentarão os pastores as ovelhas. Comei a gordura, vesti-vos da lã e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ou seja, as ovelhas têm se espalhado por não haver pastores que apacente com transparência, que apacente com coração limpo. Não, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrantada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. E as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra,
sem haver quem as procure, ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacenta a si mesmo e não apacenta as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Então, irmão, a palavra do Senhor diz que as ovelhas estão entregues às aves de rapina. O que é as aves de rapina? São as feras do campo, os animais. No figurado humano. Mas no figurado espiritual, no sentido espiritual, as aves de rapina são os demônios. As ovelhas andam desgarradas pelos montes, pelos outeiros, porque não tem pastor para guiar. Eu estive no ministério que eu vi coisas acontecer, o povo sofrendo e o líder ficando mais rico. Eu até conheço uma história de um suposto anel de R$1 milhão que uma bispa, esposa de um apóstolo, comprou. Fazendas, apartamento que um certo apóstolo deu para filho de R$1 milhão. E o povo cada dia pior. O problema é que o povo está enganado, o povo fica iludido com o pregador, mas não sabe que não está recebendo a bênção espiritual. Um suposto anel de R$1 milhão, irmão, para que um anel de R$1 milhão? Por que não pega esse R$1 milhão e investe nas pessoas carentes? Por que não pega essa fazenda e faz casas para os pobres, já que a igreja é uma instituição filantrópica? Se a igreja é uma instituição filantrópica, por que não ajuda os pobres? Espera aí, irmão. São pastores que está aqui em Ezequiel 34, que está apacentando a si próprio, está apacentando a si mesmo. Qualquer coisa que acontece no mundo, eu culpo os pregadores, não é os governantes. Porque, irmão, Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém está conhecendo a verdade, irmão, porque a verdade é Jesus. A verdade não se resume em uma cura de um câncer, de uma lepra, de uma AIDS, de um AVC, não. A verdade não se resume só nisso, não. Qualquer lugar que você crê, você recebe um milagre na sua saúde, na sua vida. Se você trabalhar com honestidade, você prospera. O problema é que não tem conhecido a verdade, a salvação não tem atingido as almas. Você vê tantas coisas acontecendo, atentado, suicídio, porque falta conhecer a verdade chamada Jesus. Então Jesus, a palavra do Senhor diz: ai dos pastores e fiéis de Israel, veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vestivos da lã e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Tem pregadores usando de milagres para colocar rigor, dureza nas pessoas, para as pessoas ficarem pegadas nele e ter ele como Deus. Irmão, lê Ezequiel 34, a palavra de Deus tem muitos resumos da Bíblia que desmascara esses pregadores mentirosos. Pregadores que mentem, que enganam, irmão, não vá nessa, irmãos.
Acima da sua cura, tem a sua salvação. Acima da prosperidade financeira, tem a salvação. Acima de uma bênção no casamento, você tem a salvação. Acima da sua família, você tem a salvação. Acima de uma corrente, de uma campanha, que é outra política dentro da igreja, campanhas de corrente, você tem a sua salvação, você tem um compromisso com Deus. Cuidado! Você está sendo enganado. Para que uma bispa, para que um pregador quer um anel de 1 milhão, irmão? Enquanto as próprias ovelhas dele estão desgarradas, estão nos montes, estão andando como aves de rapina, todo mundo quer devorar. Tem pessoas que andam de porta em porta, de igreja em igreja, procurando uma revelação, uma profecia, para lhe acalmar a alma. Irmão, acalme a alma na palavra de Deus. Acalme a alma no Evangelho de Cristo, da sã doutrina. Cuidado, irmãos. Fazendas que dá mais de 100 Maracanã. Canal de televisão, irmãos. Para colocar novelas, até ministério bíblica, que da Bíblia, às vezes, muitas coisas ali não existe na Bíblia, não existiu. Cuidado. Aonde você dizima, aonde você oferta, aonde você ora, o que você faz, cuidado. Porque de repente você está pegando seu dízimo, sua oferta, investindo no pecado. Se você está alimentando o ministério de eliminação para fortalecer o mundo pecaminoso com seus dízimos, com suas ofertas, cuidado. Eu estou te avisando, acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo. Pregador não precisa de uma fazenda que dá mais de 100 Maracanã. Pregador não precisa de um apartamento de 1 milhão e deixar o povo aí passando fome. Pega o dízimo e a oferta do povo e compra o que quer. Pregador não precisa de um anel de 1 milhão. Investe nos pobres, irmão. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Jesus diz, a quem fizer a um desses meus pequeninos, a mim está fazendo. Você vê alguma igreja dessa matar a fome de alguém? Financeiramente, não vê. E não vai ver não. Se você vê, Deus vai ressuscitar igrejas ainda, como Ele mesmo falou, que Ele ressuscita pastores segundo o seu coração. Assim diz o Senhor Deus, versículo 10 de Ezequiel 34. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo do seu pastoreio, e não se apacentarão, mas a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirva de pasto. Então Deus promete tirar o pastoreio desse pregador. Deus promete tirar as ovelhas da boca desse lobo. Cuidado, de repente você está sendo uma ovelha na boca do lobo e não está sabendo. Cuidado, examine as escrituras, você vai entender a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos. Ezequiel 34. Você pode ler o capítulo 34 inteiro de Ezequiel. E você não vai ser mais enganado. Eu sei, irmão, a igreja, a casa de Deus precisa do seu dízimo, da sua oferta. Mas é por amor, é por livre e espontânea vontade. Quem ama faz com alegria. Quem ama faz com alegria, sem opressão, sem oprimir. Que Deus abençoe todos e reflita nessa palavra de Ezequiel 34. Deus abençoe.